Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do canal da Aposente Fácil. Essa empresa que está aqui para descomplicar o direito previdenciário e te explicar todos os benefícios do INSS de uma forma humana, direta, prática. O meu nome é Paula e eu estou aqui com um convidado fixo desse canal, Luciano Azevedo. Ele é CEO dessa empresa, da Aposente Fácil, especialista em benefícios previdenciários e vai contar tudo aqui para vocês. Hoje vocês vão conhecer quem está por trás da Aposente Fácil e eu já quero começar, sem enrolação, a fazer a pergunta mais difícil primeiro para ele. Luciano, quem é Luciano Azevedo? Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem. O Luciano Azevedo é casado com Marisa Azevedo, pai de Mateus e de Lucas. Eu sou o fundador dessa empresa, ela existe desde 2014. Através de demandas e necessidades, inclusive de familiares. Aí, Paula, eu resolvi fundar essa empresa, abrir essa empresa, para que a gente possa, orientar e ajudar outras pessoas que tanto necessitam de um benefício previdenciário e não conseguem sozinhos, buscando o seu benefício diretamente no INSS e acabam tendo seus benefícios ou seus pedidos indeferidos, e a gente está aqui para isso. E como que você começou? Como é que foi esse início não da Aposente Fácil? Como você teve interesse de começar a trabalhar com benefícios previdenciários? Na verdade, eu iniciei trabalhando para uma outra pessoa, fui contratado, de um outro escritório. Comecei a tomar gosto pelo assunto. Eu sou muito interessado em coisas sociais, direitos sociais das pessoas. E o benefício previdenciário acaba sendo isso, além dos benefícios assistenciais. Então, a gente busca ajudar as pessoas. Então, eu comecei a me interessar de uma forma que me trouxe a abrir essa empresa. Porque, na verdade, onde eu trabalhava, eu não via o mesmo interesse que hoje eu tenho. Então, eu busquei novos caminhos, novos horizontes. E estamos aí já há 11 anos ajudando tantas pessoas. E nesses 11 anos, da Aposente Fácil, já pode começar a contar pra gente alguma curiosidade. Assim, qual foi o caso mais marcante da Aposente Fácil, se você tivesse que escolher um? Eu tenho, principalmente, um dos casos mais marcantes, claro que eu tenho tantos que, se eu fosse contar aqui, não caberia num único episódio. Mas um casal de idosos que tinham direito à aposentadoria rural e não conseguia de forma nenhuma. E quando a gente iniciou esse processo, parecia que não teria fim. Mas nós buscamos o direito de um, e quando você tem uma aposentadoria rural, onde o próprio casal tem a sua economia familiar baseada naquele ambiente deles, o sítio deles, onde eles produzem, e isso fez com que um pedido se associasse ao outro e assim a gente conseguisse fazer a aposentadoria imediatamente para os dois. Foi muito legal, eles, agradeceram demais. Inclusive, logo depois a gente teve aí, infelizmente, o falecimento do pai, do homem da família, mas ele conseguiu curtir ainda um tempo, que se dependesse do INSS, provavelmente ele nem teria curtido ali a aposentadoria dele um bom tempo. Mas eu digo isso porque demorou bastante tempo, mas a gente lutou e conseguiu resolver isso. Tem as partes difíceis, da história. E aproveitando essas partes difíceis, hoje a gente vê que o cenário do Brasil não é um cenário bom, favorável para essas pessoas, como você falou, Então, o que te motiva hoje a você continuar nessa área? Porque se a gente for olhar o cenário, não é um bom cenário, mas você disse que tem muito mais essa coisa da parte humana, O que te motiva hoje a continuar trabalhando nesse segmento? A motivação ela vem justamente da necessidade, da demanda da população. Porque o meu próprio pai, nós tivemos uma grande dificuldade de conseguir aposentá-lo. Então, a gente buscou, primeiro, orientações, segundo, documentações ocultas no próprio sistema do INSS, mas tínhamos algo em mãos. Então, às vezes, a própria população ela não tem acesso àquele sistema que é interno da autarquia. Porém, a gente faz perguntas, a gente busca
resposta das pessoas que fazem com que nós cheguemos até uma documentação que possa fazer prova, por exemplo, de algo que a pessoa achava que não tinha e tem. Então a questão é essa, quando ela passa por uma primeira análise do INSS e o INSS nega aquele benefício, ela acredita que não tem mais jeito. Acabou. Ou ela acredita que só por idade, como muitos falam para mim, e no final das contas a gente consegue, através de uma documentação ou outra, buscar o benefício muito antes do que o próprio INSS respondeu para aquela pessoa, aquele cidadão, que ele teria direito. Então, o que te motiva é desmistificar isso, né? Tipo, todo mundo fala que é só por idade. Então, quando você mostra um novo direito para a pessoa, que a pessoa tinha direito daquilo, é isso que motiva, né? Nesse sentido. É uma motivação que a gente tem realmente, com os nossos conhecimentos, com todo o estudo que a gente faz, a gente conseguir ou antecipar ou dar um direito para uma pessoa que ela achava que não tinha mesmo. E dentro disso também, existe uma coisa que poucos falam, né? E infelizmente no ramo previdenciário tem muita essa coisa de golpes, né? Me enganar. Como você sente esse peso da responsabilidade de você ter o direito de uma pessoa nas mãos? Às vezes a pessoa esperou por aquilo a vida toda e está depositando nas mãos da Aposente Fácil aquela esperança, né? De ter a tão sonhada aposentadoria. Como que é o peso dessa responsabilidade de você carregar o direito da pessoa nas suas mãos, na mão da empresa? Esse é um dos motivos de eu ter aberto a minha própria empresa, tá? Como eu falei, trabalhava em outro local que não tinha esse interesse ao melhor benefício ou a um direito melhor para a pessoa, né? Então eu passei a estudar muito, passei a buscar formas de dar o direito àquela pessoa de forma que ela mesma não sabia que tinha. Então a questão é estudar, a questão é entender sobre todos os benefícios previdenciários, afinal de contas, são inúmeros, né? Dezenas deles. Não é só aposentadoria, né? Todo mundo acha que é só aposentadoria. Não é só aposentadoria. A gente tem estudado muito nesse sentido. Até a aposentadoria, que tipo de benefício a pessoa pode requerer e pode conseguir até que a aposentadoria, que é a definitiva, né? Ela venha. Então a gente busca tudo isso estudando. E isso me traz muita satisfação. O que me traz satisfação é sobre a sua pergunta, de ter aquele direito social da pessoa nas minhas mãos, eu que vou decidir por ela, normalmente porque a pessoa já buscou no próprio INSS e não conseguiu. Tem muito isso, né, da pessoa querer fazer por conta própria e achar que vai dar certo, se enganar, aí chega já cheio de dores, né? Ou, muitas das vezes, a pessoa faz e ela tem um benefício inferior ao que ela teria direito. Aí a gente busca uma melhora daquele benefício também, ou seja, aquele benefício que foi indeferido, a gente corrige e aquele benefício que saiu de forma indevida, nós corrigimos também através de uma revisão, por exemplo. Então, nos traz muita satisfação, não só a mim, mas a toda a equipe, né, de ver a felicidade da pessoa, o agradecimento que eles enviam para a gente através de mensagens de texto. Os comentários, né? Nas redes sociais. Já ganhamos presentes de clientes, presentes que eu digo um agrado, né? De clientes, né? Que, na verdade, eles fizeram o seu pagamento de honorários, mas também trouxeram algo diferenciado para demonstrar a gratidão ali pelo que nós fizemos. Luciana, tem uma pergunta, talvez polêmica. O que você gostaria que as pessoas soubessem sobre o INSS que quase ninguém sabe? Gente, eu vou falar um negócio muito importante, tá? Aquele simulador do INSS, aquilo ali, para a maioria, é uma farsa. Vê se você entende, Paula. Aquele simulador, ele não faz conversão de tempo especial. Aquela pessoa que trabalha exposto a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, né? Tem acertos, né, que necessita, muitas das vezes, e você não consegue colocar naquele simulador. Um tempo que você, por exemplo, não estava na carteira, você acionou a Justiça do Trabalho e conseguiu aquele tempo na Justiça do Trabalho. A empresa que deixou de contribuir ali no simulador só está até o último mês da contribuição e, de repente, você trabalhou mais tempos. Isso acontece muito e já aconteceu muito.
Então, uma das principais coisas que eu queria informar, tá, para os brasileiros é que aquele simulador não reflete a realidade da maioria dos trabalhadores. Mas a maioria das pessoas usam isso? E chegam lá enganadas? Sim, tem pessoas que trazem para mim, olha, eu tenho aqui a simulação. Já fiz o cálculo. Justamente. E muitas das vezes eu venho com o nosso programa de cálculo, faço os acertos e está diferente o valor do benefício, está diferente o tempo de contribuição e as questões que eu falei, de colocar tempo especial para as pessoas que trabalhavam com agentes nocivos, inclusão de saída às empresas que deixaram de contribuir, inclusão de empresas que estão na carteira de trabalho ou através de uma ação trabalhista, que até então não constavam ali no simulador, então aquilo ali não é confiável. Entendi. E é isso que acarreta para a pessoa, às vezes, receber menos do que ela deveria? Porque, às vezes, a simulação te dá que ela tem direito, e realmente tem, mas menos do que ela teria direito no que diz respeito ao valor da renda dela, entendeu? E aquilo ali, o valor da renda, gente, não é um mês, é para a vida toda. Entendi. E dentro a gente está começando a entender como funciona por dentro, depois a gente faz, como é que são essas questões de benefício previdenciário, mas essa loucura toda de estudo, de ter que estar atualizado, de saber como que fica o seu dia a dia, como que é o seu dia a dia, hoje você trabalha direto no escritório, tem várias unidades, como que funciona, como que é o seu dia a dia como CEO dessa empresa? O meu dia a dia, ele depende muito das aulas que eu tenho, né, da mentoria que eu participo. Então, isso tudo tem a ver com crescimento profissional, com melhora no entendimento dos benefícios, na forma com que eu vou tratar o cliente, da forma com que eu vou buscar um direito para o cliente. Então, às vezes eu não posso ir até o escritório, porque eu estou em casa. Hoje mesmo eu tenho, mais tarde, uma aula bem interessante. Muita gente passa por isso, que são os benefícios por incapacidade indeferidos. Então, eu tenho hoje, eu tenho quarta-feira. Então, a gente está buscando sempre atualizações para que o nosso cliente, no caso o cidadão, no caso o requerente beneficiário do INSS, possa ter o seu melhor benefício. E isso tem a ver com o meu dia a dia. Mas você faz atendimento direto? Como que funciona? Se uma pessoa quiser procurar a Aposente Fácil, como consultoria só online, como que funciona? A gente faz atendimento presencial e a gente faz atendimento online caso haja necessidade. Eu tenho clientes de fora do Rio de Janeiro que eu atendo online e necessitando de um atendimento presencial aquelas pessoas que moram mais próximas, a gente faz atendimento presencial. Estamos em 6 unidades, né? Eu queria até justamente falar aqui a ordem que a gente foi iniciando, né? A Aposente Fácil, conforme a gente foi crescendo. Ótimo, conta a história de tudo, eu adoro história. Em 2014 a gente abriu o primeiro escritório em Bangu, né? Perto do Fórum de Bangu. Depois a gente expandiu para Nova Iguaçu, que fica na Baixada Fluminense. Logo depois a gente começou a atender em Jacarepaguá, no bairro da Taquara. Imediatamente, quando eu digo isso, porque foi praticamente no mesmo ano, passamos a atender em Alcântara, né, que fica na cidade de São Gonçalo, e logo depois centro do Rio. E por último, a gente estava em Santa Cruz, mas mudamos para Campo Grande, né, que fica bem perto. Fica fácil acesso para todas as pessoas da zona oeste do Rio. O escritório mais novo é o de Campo Grande. E você falou sobre as suas aulas, né, que você está sempre estudando, em constante atualização. Quais são os planos para o futuro, além da empresa? Palestrar, escrever, dar aula? Quais são os planos do Luciano para o futuro? Muito boa pergunta. Eu gostei porque realmente eu tenho planos disso, de iniciar projetos de aulas, né, de gravações que as pessoas possam... Eu não sei se a gente chama exatamente de aula, mas são vídeos institucionais que as pessoas possam aprender sobre o assunto também, expandir também para outros lugares do Brasil que talvez
o Aposente Fácil não chegue, mas isso faz parte de um projeto, estamos iniciando hoje um vídeo nesse sentido. Então, eu tenho vontade, sim, de dar aulas e ensinar sobre benefícios previdenciários a todas as pessoas que se interessam por esse assunto. E a empresa também? Tem planos para o futuro? Pode contar? É segredo? Vai ser revelado? A empresa, na verdade, ela não para de crescer, né? Mas a gente sempre tem feito direcionado por Deus, então a gente não faz nada de repente, de supetão. Então pode ser que a gente queira algo e a gente não vá para frente com aquilo, e do nada pode surgir aí uma nova unidade do Aposente Fácil, de repente em outras cidades da região metropolitana, Baixada Fluminense, região serrana e até mesmo outro estado. Está sempre em constante crescimento, né? Isso aí, Aposente Fácil é isso. Então, agora eu queria entrar no assunto das aposentadorias. É o assunto principal, né? Que a gente até já falou um pouquinho aqui, mas eu queria focar nesse assunto porque... E, na verdade, até eu queria perguntar por que a aposentadoria é o mais conhecido, sendo que existem tantos outros direitos que a maioria das pessoas não conhece, desconhecido. Por que número 1 é a aposentadoria, dos benefícios previdenciários? Que a maioria das pessoas nem sabem que tem outros benefícios até se aposentar. Então, imagina, eu me aposento por tempo de contribuição ou eu me aposento por idade? Então, o foco sempre é aquele. Por que o foco é aquele? Porque as aposentadorias, elas são programáveis. Você sabe que uma hora vai chegar. Você contribuindo para o INSS, você sabe que a aposentadoria vem. As outras são benefícios não programáveis. Então, acontece de acordo com algum evento, tá? Então, o que acontece sobre o benefício aposentadoria? A pessoa contribui, chegou o tempo de contribuição ou a idade a que ela tem direito, ela vai lá e solicita. O restante vai depender da sua dúvida, você buscar o Aposente Fácil e verificar se existe a possibilidade de você conseguir um outro benefício. E vamos para as perguntas leigas, digamos assim, justamente nesse tema que você trouxe. Qual é a diferença da aposentadoria por idade e da aposentadoria por contribuição? Porque, pelo menos eu, às vezes, tenho a impressão que é muito perto, né? Tipo, o tempo de contribuição geralmente é perto do tempo da idade, ou não. Então, que você explicasse essa diferença e, às vezes, desse alguns exemplos. O que acontece é o seguinte, eu recebo muitas pessoas achando que a aposentadoria por idade é o LOAS, tá? Isso é uma dúvida que acontece para as pessoas, então eu busco orientar o que é. A aposentadoria por idade é aquela contribuição, é aquela aposentadoria que você atingiu a sua idade mínima exigida e você tem também um tempo de contribuição mínimo, que para o homem e para a mulher, 15 anos. E a idade, 65 para o homem e 62 para a mulher. Então, você tem que ter ao menos 15 anos, ao menos 65 o homem, ao menos 62 anos a mulher. A aposentadoria por tempo de contribuição é aquela que, de acordo com a regra de transição que você se enquadrar, tá? Eu estou falando isso depois da emenda constitucional de 2019, passou-se a exigir alguma regra de transição que você tenha que se enquadrar. Então, em alguns casos exige idade mínima, em outros casos só exige o tempo de contribuição mesmo. E isso pode se conseguir antes das idades que eu falei anteriormente. Então, se for naquelas idades que eu falei anteriormente, é por idade. Se for antes, é por tempo de contribuição, lembrando que tem que se enquadrar em uma regra de transição que a lei exige. Depende em qual cenário a pessoa se encaixa, né? Não é assim, eu escolho um e vou. Não, a gente analisa a pessoa e aí você vê qual cenário ela se encaixa, é assim? Eu posso dar um exemplo. Ótimo. Um cliente que eu atendi na semana passada no escritório do centro, ele se aposentou por idade, ele tinha 65 anos e tinha 30 anos de contribuição. Para o homem precisa de pelo menos 35 e dependendo da idade, ele conseguiria com 35. Em outros casos, ele teria que pagar um pedágio, tá? Ele queria porque queria trocar a aposentadoria por idade por tempo de contribuição. Só que a gente sabe que a aposentadoria por idade hoje, ela não é a menor. Geralmente, ela é maior do que a aposentadoria por tempo de contribuição, eu digo financeiramente falando. E ele não conseguia entender. Mas eu estava explicando para ele porque eu tinha base para aquilo. Primeiro, na lei, que eu estudei a lei
e eu sei que com os descartes, a aposentadoria por idade ela passa a ser mais vantajosa do que a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, mesmo que ele insistisse, eu jamais faria uma revisão para uma pessoa que eu sei que ele vai perder ao invés de ganhar o benefício. Então, o valor do benefício, né? Então, esse é um exemplo de todo mundo achar, ou a maioria, que a aposentadoria por idade é só salário mínimo. Ou ela é sempre menor do que a aposentadoria por tempo de contribuição. E isso é um erro. E outro tema também que gerou muita polêmica quando surgiu, e eu queria te perguntar para você trazer para a gente aqui, deixar claro, né? Porque às vezes é muito difícil de entender. Reforma da Previdência. O que foi isso? O que afetou? O que mudou? Mudou muita coisa? Como foi isso para vocês? Como é que vocês encararam isso, os clientes? Porque vem informação do WhatsApp, vem informação não sei da onde, as pessoas ficam doidas. Como que foi isso? Explica pra gente assim de maneira fácil de entender. A reforma da Previdência, a gente costuma dizer que foi uma maldade, tá, com o segurado do INSS. E quando eu digo maldade, eu não estou exagerando, não. Eu digo porque nós vivemos isso e nos cálculos que a gente faz, a gente vê situações absurdas, onde a pessoa teria direito a se aposentar em 6 meses, né? E a partir de 14/11/2019, com a regra de transição, o cidadão teria que aguardar 2 anos, 3 anos, ao invés de 6 meses. São pedágios que a gente costuma dizer que são castigo para o trabalhador. Os pedágios, eles vieram como castigo para aquele trabalhador, tá? Porque a gente entende o quê? Que uma reforma, ela tem o direito adquirido, o direito novo e as regras de transição. Só que as regras de transição, elas são tão pesadas que a pessoa nem consegue se aposentar entre o direito adquirido, porque ainda não tinha completado os requisitos naquela data, e aquele direito novo, aplicado pela lei nova. Então prejudicou muita gente, né? Muita. Aposentadoria especial deixou de ser especial. Por que eu digo isso? Porque a aposentadoria especial ela exigia um tempo de exposição ao agente nocivo, que é prejudicial à sua saúde ou à sua integridade física. Então você teria um direito de sair mais cedo do mercado de trabalho para que você tenha ainda qualidade de vida pelo resto da sua vida. Só que passou a exigir também idade mínima, ou soma de idade e tempo de contribuição, a gente chama a regra de pontos, mas absurdas coisas. Ou seja, a preocupação deixou de ser a saúde da deixou pessoa, de ser né? a saúde, passou a ser passou a ser o quanto ela contribui. O recolhimento previdenciário, isso aí. Nossa. Então essa emenda constitucional ela foi muito pesada. Até hoje a gente luta, né, que algumas desses artigos que foram colocados, algumas mudanças, sejam revistas, mas está difícil. Está muito difícil. É uma luta. É uma luta constante. E outro tema a gente entrando agora, como que fica a questão da aposentadoria para mulheres? Existe alguma coisa, além da questão do tempo, que você já citou, né, que para mulheres é diferente, mas algumas outras coisas são diferentes quando se trata de mulher? A aposentadoria para mulher, eu vou falar olhando para a câmera para você, mulher. Não se esqueça, a aposentadoria da mulher, pelo menos por idade, ela mudou. Antes era 60 anos, hoje são 62 anos no mínimo. Não confunda aposentadoria por idade com benefício assistencial, que é aos 65, que é para quem não contribuiu ou não tem contribuição mínima. A aposentadoria por idade da mulher é ao menos 15 anos e 62 de idade. E uma coisa que eu vou falar aqui muito importante, as suas contribuições elas têm que ser feitas em dia. Contribuições em atraso pode atrasar a sua aposentadoria, mesmo que você já tenha 62 anos, tá? Então ela mudou nesse ponto, aumentou 2 anos, mais um absurdo, Paula, da emenda constitucional 103 de 2019. Imagino. Dentro dessa questão, eu queria até trazer outro tema. A gente vai falando, vai entrando dentro dos temas necessários.
Você falou sobre, apresentou aquele caso, né, sobre as pessoas que tinham essa questão da aposentadoria rural. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco, né, sobre essas regras diferentes e até contar um caso, né, que eu não tenho resposta. Porque, assim, você falou sobre tempo de contribuição, você falou sobre idade. Como calcular essa idade? Porque a gente sabe que o costume rural é outro. Começa a trabalhar com 11, 12 anos. Como é que é isso? Como que é essa conta? Isso conta? Isso não conta? Como que é essa questão do rural? Como que são as regras? Como que são essas pessoas que trabalham desde cedo, ilegalmente, pela lei, né? Mas a gente sabe que é uma outra realidade social. Como que é isso? É interessante você perguntar isso, que eu acabei de falar sobre a idade mínima da mulher. Só que é claro que eu estava me referindo à aposentadoria urbana, a pessoas que trabalham no meio urbano. Ou aposentadoria híbrida, que é aquela onde você junta tempo urbano com tempo rural. Mas se for o tempo somente rural, 15 anos ao menos comprovado na vida rural, a pessoa, o segurado especial, né, o segurado que, na verdade, ele trabalha num sítio de economia familiar, tanto vendendo quanto para sua própria subsistência, sua e da sua família. A mulher, 55 anos apenas, e 15 anos comprovados na vida rural. E o homem também diminui 5 anos, 60 anos. Uhum. Então, a aposentadoria rural ela é diferenciada, porém, é necessário que tenha documentação de provas que você trabalhou ou é proprietário, né, de um sítio, ou de uma fazenda, ou de algo que produza, né, porque você tem que ser produtor, não apenas viver ali. Mas tem várias outras formas de provar, E isso, procurando a empresa Aposente Fácil, a gente consegue direcionar a pessoa a buscar a documentação certa para isso. Portanto, o mais importante falar é isso, que a aposentadoria rural ela tem uma antecipação na idade em 5 anos, a mulher, no caso, em 7, depois que a lei mudou, 55 mulher, 60 anos homem. Porém, 15 anos tem que comprovar que viveu ali na lavoura, vamos dizer assim. E também se aplica ao pescador, tá? O pescador artesanal é a mesma coisa que um produtor rural. Mesmo se a pessoa, tudo isso que você falou, mesmo se a pessoa tiver trabalhado com menos de 18 anos, é válido? Se ela tiver como comprovar, né? Ou não é válido? Sim, para os trabalhadores, segurado especial, que a gente diz no direito previdenciário, né? O segurado especial, ele não tem exatamente uma idade mínima. Porém, algumas idades o INSS não reconhece, como menos de 14, por exemplo. Só que já houve reconhecimento de crianças que, desde os 12 anos trabalhando na lavoura, teve o seu reconhecimento para aposentadoria rural. Que bom, né? Um pouco, de vez em quando é justo. Com certeza. E para te fazer uma última pergunta, para a gente encerrar esse primeiro bate-papo desse primeiro episódio, quem já está aposentado pode pedir revisão? Estou aposentado há 10 anos, 5 anos, pode pedir revisão? Qualquer pessoa pode pedir revisão? Não, a revisão, na verdade, ela nem é um direito para todos. Não é simplesmente porque eu quis, porque eu quero ou porque eu estou insatisfeito com o meu benefício. Não é isso. A revisão é quando há um erro no ato concessório, quando aquele benefício foi concedido com algum erro, ou quando você buscou meios de comprovar mais algum vínculo, comprovar um tempo especial, tá? Que deixou de ser considerado naquela época. Então, existe a revisão do ato concessório, existe a revisão para a inclusão de algum vínculo, algum tempo especial no seu benefício. E o prazo máximo, que a gente chama de prazo decadencial, é de 10 anos. Então, mesmo que você consiga comprovar que você tem algo para incluir após 10 anos, não tem como mais. Então, tudo que você tem que agir para tentar melhorar o seu benefício tem que ser dentro daqueles 10 anos. Após tem um isso, tempo, né? Não tem. É qualquer momento. Mas não é 10 anos da data de concessão do benefício ou da data do pedido, não. É 10 anos após o primeiro recebimento. Por quê? O que eu quero dizer? Existe um início de benefício em 2010,
mas a pessoa teve que entrar com ação judicial e só começou a receber em 2016. Essa pessoa ainda tem direito. Mesmo que a DIB dela, que é a data de início do benefício, seja em 2010. Ela só iniciou os pagamentos, o INSS só iniciou os pagamentos em 2016. Então ela tem até 2026, aí tem que ver o dia e o mês direitinho para ela pedir qualquer tipo de revisão. Então é desde o início do primeiro recebimento que começa a contar esse prazo decadencial, tá? Não é uma insatisfação do salário. É um direito que a pessoa tem de acordo com documentos que ela possa apresentar ali para melhorar aquele benefício. O que eu percebo é que são muitos detalhes, né? Então, se a pessoa não for minimamente especialista, não tiver o mínimo conhecimento ali, ela vai ser vai facilmente cometer erros. E são muitos detalhes. Você acredita que eu recebi uma cliente que teve o seu benefício diminuído por conta disso? Imagino. E eu descobri que o próprio INSS errou na concessão dela para mais. E ainda assim, ela insatisfeita com o salário, ela pediu uma revisão sozinha. E quando o INSS concluiu aquele pedido, diminuiu o salário dela. E quando ela me buscou, eu verifiquei que a revisão para menor que estava correta. Eles haviam feito uma concessão de forma equivocada, onde estavam pagando mais do que ela tinha direito. Então, o detalhe pode errar para benefício e para malefício também, Isso né? aí. Essa questão de você entregar na mão de quem entende, você tem muito mais segurança, eu acho. Sim. Eu recebo cliente falando, mas eu só quero fazer revisão se for para melhorar. Aí é claro que eu respondo, não, sim, com certeza, o nosso cálculo é para isso, para verificar se você tem um direito a melhorar o seu benefício. Se for diminuir, a gente nem entra no assunto. Acabou aqui. Entendi. Obrigada, Luciano, por trazer o seu conhecimento aqui pra gente. Você quer falar alguma coisa de encerramento para o pessoal que está te assistindo, para seus clientes que vão te assistir, né? Porque esse canal é muito seguido, muito comentado pelos próprios clientes da Aposente Fácil. Agora ele vai passar a ser mais conhecido por outras pessoas, mas você quer falar alguma palavra final? Eu vou falar relacionado inclusive às perguntas que ela fez, tá? Primeiro, não confie no simulador do INSS, nós temos um programa de cálculo para isso. Segundo, a sua aposentadoria por tempo de contribuição pode não ser o que você espera, porque ainda passa pela cabeça de muitos que a aposentadoria do homem é com 35 anos e da mulher com 30, e pode não ser. Pode estar sendo exigido um pedágio para você. Segundo, às vezes você tem um tempo especial que o simulador não vai te mostrar, mas o nosso programa de cálculo ele faz. E também tem uma... É como se fosse uma fake news. Pessoas o tempo todo achando que a aposentadoria especial acabou. Não é isso. Ela teve sim uma modificação, mas principalmente para quem começou a contribuir após 2019. Antes de 2019, a gente pode enquadrar você numa regra de transição e você conseguir se aposentar antes do que espera. Segundo, a questão do valor do seu benefício previdenciário pode estar errado. Se tiver dúvida, procure o Aposente Fácil. A gente vai fazer o cálculo e verificar se você tem direito ou não a uma revisão. Ações trabalhistas que você ganhou contra uma empresa, aquele vínculo pode ser incluído lá no seu cálculo e você tem um benefício melhor. Qualquer dúvida sobre outros benefícios, procure a gente. A gente está aqui para ajudar e foi por causa disso que eu iniciei esse projeto, essa empresa Aposente Fácil, tá, Paula? Obrigado. Agora eu quero falar diretamente para vocês. Aproveita essa oportunidade que a gente está finalizando. Segue as redes sociais da Aposente Fácil. A gente vai deixar aqui na informação do vídeo para você seguir o Instagram. Se inscreve nesse canal, porque esse é só o primeiro de muitos episódios que vão surgir para tirar a sua dúvida. Esse canal aqui é para tirar a sua dúvida. Então se inscreve. Do lado do botão inscrição tem um sininho. Você clica ali porque toda vez que sair vídeo novo, você vai ser avisado. Não precisa ficar esperando. Vai chegar uma notificação no seu celular. Segue também as redes sociais do Luciano. Lá você vai poder conhecer um pouco mais do dia a dia,
do CEO dessa empresa, que não é só sobre benefícios previdenciários que ele fala, ele também fala da sogra dele. Tem muito interessante. Então, sigam lá, Luciana Azevedo AF. A Luciana Azevedo AF não perde essa oportunidade de aprender sobre benefício previdenciário e rir um pouquinho, tá bom? Estamos finalizando esse episódio aqui. Se inscreve, ativa o sininho, porque o episódio 2 também vai vir só com informação bombástica. Se você quer aprender, não quer ser enganado aí por grupo de WhatsApp, por outras pessoas que querem, muitas vezes, de forma maldosa, aplicar um golpe, né, dentro desse momento que você tão esperou, que é de ter o seu benefício. Então, segue aqui esse canal para você ter informação. Informação é uma coisa que ninguém pode tirar de você. Conhecimento é uma coisa que ninguém pode tirar de você. Então, se inscreve e já fica ligado para o próximo episódio. Tchau!